Meu nome é Mauri Miele, eu sou médico infectologista com formação na Universidade Católica de Campinas, pós-graduação em residência médica em infectologia e trabalho aqui em Blumenau, no Hospital Santa Catarina e na minha clínica, onde atendo os casos de doenças infecto-contagiosas. Desde o início, nós sabíamos que nós enfrentaríamos um inimigo invisível. O coronavírus não é um vírus desconhecido para nós infectologistas, mas especificamente este sim, porque ele difere de outros membros da família que o antecederam pela sua transmissibilidade e por manifestações clínicas completamente atípicas, completamente diferentes. O que nos preocupa é a maneira como esse vírus transmite e que, se as medidas de contenção não sendo tomadas de modo adequado, nós podemos enfrentar consequências desastrosas, não só do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista da própria economia. 192 profissionais de saúde já deram óbito no Brasil e milhares já foram infectados, felizmente com quadros clínicos ou quadros assintomáticos ou quadros clínicos mais leves. Mas isso reflete que a vigilância precisa ser contínua e realmente quem trabalha hoje no âmbito de UTI e que está cuidando desses pacientes, esses indivíduos têm realmente uma vida abnegada. Nosso trabalho no dia a dia é exatamente o inusitado. Por exemplo, para quem trabalha na minha especialidade como doenças infecciosas, nós nunca sabemos, num dia normal de trabalho, o que aquele próximo paciente que a gente vai atender apresenta. Eu não gosto também do rótulo de heróis. Eu acho que esse rótulo deveria ficar para outros profissionais, para outras pessoas. O médico, ele vive, respira o tempo todo a medicina. Talvez seja a única profissão onde você seja um profissional 24 horas por dia. Então, todo esse profissional médico ele tem que estar preparado exatamente para servir ao seu paciente. E o que nós vamos fazendo é exatamente isso, é servir ao paciente da melhor maneira possível, mas com os cuidados e principalmente com a adequação dos paramentos, como a gente chama, Indo para o 4º mês praticamente da pandemia, existe uma saturação muito grande em toda a população. Isso é devido, sem dúvida alguma, ao fato do Brasil não ter se preparado adequadamente para enfrentar essa pandemia. Nós tínhamos pelo menos 2 meses de experiências com outros países asiáticos, países europeus, que já vinham enfrentando esse mesmo problema e que já poderiam ter passado para nós lições de como combater e como não propagar o coronavírus. Infelizmente, não foi adotada absolutamente nenhuma medida restritiva no país. Até hoje, as fronteiras do Brasil estão abertas. Muitos países fecharam todas as fronteiras nos primeiros casos já diagnosticados. Então, nós tivemos uma série de erros que nós, da população, nós, da classe médica, hoje estamos pagando. Então, a gente vem observando que as pessoas passam a ter um certo relaxamento nessas medidas. E é nesse momento que o vírus, que é um vírus bastante furtivo, ele se aproveita da situação. É muito importante que essas medidas, na medida que cada um de nós consiga cumprir essas medidas básicas, de estar sempre higienizando as mãos, de estar sempre usando máscaras de modo adequado, trocando essas máscaras no momento certo, lavando, fazendo a sua limpeza, utilizando uma máscara com qualidade boa para que você estabeleça um nível bom de proteção e principalmente procurando sair o mínimo possível de casa, se for possível, e quando o fizer, que o faça com o máximo tempo de segurança e o mais breve possível de tempo. Esta é a lição que fica e que acho que cada um de nós devemos insistir nesse tipo de conduta para que a gente consiga enxergar uma luz no final do túnel. Quem usa máscara ama, tá na cara de quem usa máscara cuida, tá na cara de quem usa máscara
Você. Nossa forma de atender. Por isso estamos atendendo exclusivamente para encomendas e delivery. Nós queremos preservar a vida de todos. Queremos preservar a vida de todos. Faceta aqui. Enquanto não podemos abraçar você, demonstramos carinho com os nossos sabores na sua casa. Cafeteria especial. Uma cafeteria para todos. Cafeteria especial. Uma cafeteria para... Boa noite! Mais uma vez estamos aqui juntos para falar sobre ciência, né? Trazer o nosso conhecimento científico com pessoas que estudam, que estão preocupadas com esse conhecimento compartilhado nessa nossa live pela vida, né? Onde a preocupação maior realmente é trazer informação de qualidade sobre essa pandemia do novo coronavírus, né? Se fala muito sobre isso, mas talvez muita desinformação também vem junto. Então, mais uma vez, estamos aqui juntos para compartilhar o que a gente pode como forma de ajudar a comunidade toda por esse canal da Cafeteria Especial. Então, Marco, Amaury, mais uma vez sejam muito bem-vindos e muito, muito obrigado pela disposição de estar conosco mais uma vez. Gisele, que traz toda essa luz, né? Realmente luz, porque a imagem dela é super iluminada, né? Obrigado por essa presença linda conosco também. Hoje, também com a Jussi, que está conosco, né? Trabalha como treinadora comportamental. Vai falar com a gente sobre essa relação da inteligência emocional e a pandemia. Eu passo, com muito carinho, a palavra para a Gisele. Vou ficar aqui atento, então, às participações de vocês aí em casa, né? Acompanhando as perguntas. Fiquem à vontade para fazê-las. E, por favor, estamos juntos aí mais uma vez. Bem-vindos a todos. Maravilha, boa noite, Jorge, boa noite, doutor Marco, doutora Amaury, Jussi, bem-vinda hoje na nossa live. Eu vou começar confessando que, depois, olha, quem tá aparecendo, daqui a pouco, olha lá, quem tá aparecendo aqui, ó, vocês chamaram? Ele tá aqui, ó, esse é o Zé. Daqui a pouco a Naila vem. Eu tenho, assim, me preocupado com o tipo de notícia que eu escuto, porque cada vez que a gente ouve, a gente não sabe do viés que ela tem, se de fato ela está preocupada com a saúde do país, da nossa gente, né? E aqui nessa live de quarta-feira é onde eu me informo e sei o que eu devo ou não fazer, o que eu devo cuidar e o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Então é com muito prazer que eu estou aqui hoje e quero aproveitar já de largada, como a gente faz, aquele panorama da última semana, né? Referente desde a última quarta-feira, que os nossos profissionais da saúde dão esse panorama. Eu sei que cada um tem as suas ressalvas e comentários, né, para fazer, mas eu quero falar no meio disso também sobre algumas coisas que na outra live a gente falou sobre mitos e verdades, né, do coronavírus. E aí surgiram mais tantas outras coisas essa semana que a gente vai ter que dar uma palhinha disso. E eu quero falar disso. Por exemplo, sol mata o coronavírus. Esse foi um artigo, né, que a gente até comenta e ri, mas infelizmente a gente tem que falar disso. Mas, por favor, doutora Amaury, vou pedir que você comece hoje e fazendo suas considerações, inclusive a sair do sol. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gisele. Boa noite, Marco. Boa noite, Jussi, nossa convidada. Eu confesso que também quero aprender bastante hoje aqui, como sempre, né? Essa é uma fonte que a gente tem de troca de ideias, de opiniões, troca de conhecimento, e os convidados especiais têm abrilhantado bastante essa nossa live. Eu acho que essa pitadinha, um tempero que a gente tem toda semana, de trazer sempre alguém para sair um pouco desse âmbito, né, médico, diagnóstico, e falar dos aspectos emocionais, dos aspectos sociais, né, e a gente tem ainda projetos de trazer outros grandes convidados para essa live. Vou começar falando, então, do sol, né, Gi? Já que é um assunto interessante e, por incrível que pareça, tem fundamento, tá? A luz ultravioleta, ela inativa o vírus, isso está comprovado. Então, tem estudos que mostram que o vírus, sob exposição solar direta, ele tem uma sobrevivência muito curta no ambiente. E aí eu já vou falar de uma novidade da semana,
de um estudo que saiu. Na verdade, a gente está começando agora a ter vários estudos relacionados ao que aconteceu nos países asiáticos. Então, muito do que a gente vai falar hoje aqui, pelo menos do que eu vou falar de novidades, tem a ver com a experiência que os países asiáticos tiveram com o coronavírus. Tiveram e estão tendo, né, com o coronavírus. E falando sobre essa questão, especificamente aí da luz solar, eu quero entrar num tópico que foi discutido em 2 estudos, um no Japão e um na China, ambos publicados segunda-feira agora, então são estudos bem recentes, exatamente falando sobre transmissão. Hoje a gente viu aí que algumas medidas restritivas ou semi-restritivas, a gente pode dizer assim, foram implementadas pela prefeitura aqui do município, junto à Secretaria de Saúde, para tentar conter esse avanço da casuística do coronavírus aqui na nossa região. Então, a gente vai aprendendo, né, na questão da transmissão. Eu falei, eu acho que em 2 lives anteriores, do que o Japão fez com aquela regra dos 3 Cs. O que eu devo evitar para não contrair o coronavírus? Ambientes fechados, ambientes com aglomeramento de pessoas e contato próximo. Close contact, crowded space e ambientes fechados, closed space. Os japoneses têm adotado isso e vários estudos que eles publicam falam exatamente dessa questão dessas medidas, né? O quanto elas são eficazes, mostrando que a maioria dos rastreamentos que eles têm feito de casos secundários, a partir então de casos index, o contágio aconteceu em ambientes fechados. Esse estudo ele dá um número bem interessante até. Ele mostra que você contrair o coronavírus num ambiente fechado é 19 vezes mais frequente, mais provável do que no ambiente aberto. Então, está muito claro que os ambientes se encontram favoravelmente para a transmissão. Os chineses foram mais além e mostraram que realmente hoje o maior risco de transmissão está nas nossas próprias casas. Ali é onde mais você vê contaminação. Por que a gente fala do contágio domiciliar? Porque muitas pessoas estão dentro de casa, se acham protegidas, mas tem um que sai para trabalhar, outro que sai para fazer uma determinada compra, outro que vai visitar uma pessoa e acaba levando a infecção para dentro de casa. Como normalmente a nossa família tem 4, 6, 7, 8 pessoas, você acaba contaminando todos os familiares. Hoje eu fiz 2 avaliações de 2 casos novos, confirmados, né, na data de hoje, 2 pessoas que positivaram com PCR para Covid, e a outra tinha 5. Então, eu tenho provavelmente mais 10 outras pessoas aí que podem estar contaminadas e estão sendo testadas ou vão ser testadas amanhã e depois. Então, o contato, o risco maior está sendo dentro do domicílio. Em segundo lugar, no transporte coletivo, principalmente transporte coletivo abarrotado, como a gente vê, estações de trens de metrô, ou então até o próprio transporte público através do ônibus, né? Que a gente já falou aqui sobre essa questão de quase da impossibilidade de você manter um distanciamento social adequado dentro do ônibus. E, em terceiro lugar, o ambiente de trabalho. Então, você vê que a gente está falando em 3 ambientes fechados, 3 ambientes de contato. Então, parece que realmente aí reside o maior risco. E, entrando nessa questão especificamente do sol, ambientes arejados, abertos, ensolarados, a gente considera como de baixíssimo risco, mas baixíssimo risco mesmo. Né? Como eu falei de diagnóstico, deixa eu comentar uma coisa rápida, interessante, porque nós falamos bastante, o Marco falou bastante de testes na semana passada, focamos mais na questão do testes sorológicos, testes rápidos e tal, mas eu quero falar do exame que confirma o diagnóstico de coronavírus, que é o PCR, né? PCR é uma sigla que significa reação de cadeia de polimerase, é um teste molecular que você vai, coleta um material da nasofaringe desse paciente e vai identificar a presença do vírus ali através do seu mapeamento, do seu sequenciamento genético. Né? Então, é um teste que tem hoje o padrão ouro, considerado padrão ouro para diagnóstico. Então, fazer um teste positivo para PCR indica que eu estou com o vírus e estou transmitindo. Então, é dessa forma que a gente confirma os casos. Porém,
tem muita gente que me diz assim, doutor, eu fiz um exame e deu negativo. Tudo bem? Aí que está. Quando a gente fala em negativo, a gente tem que saber que um negativo não exclui necessariamente que o indivíduo esteja infectado. Esse estudo também publicado na China mostra que até 27% dos exames negativos eram falso negativos. Por que você pode ter um resultado falso negativo? Como é que eles viram isso? De que forma que eles interpretaram? Primeiro, quando foi coletado o exame? Segundo, qual a técnica? Foi feita uma técnica adequada? Isso é muito importante, porque você pode passar o suavezinho ali de modo inadequado e aquilo não coletar amostra suficiente para que o exame venha positivo, para que o aparelho consiga amplificar o material genético e mostrar que o teste foi positivo. Então, é muito importante a coleta, a qualidade da coleta. E o segundo lugar é o tempo. Veja, suponha que hoje eu quero fazer o exame porque ontem eu tive contato com uma pessoa que eu acho que tem o coronavírus. Provavelmente, hoje, esse meu exame vai dar negativo. Existe um tempo para que esse exame esteja positivo. Quando você tem um paciente com sintoma, 1 a 2 dias antes o teste já está positivo. E ele fica positivo até 5 a 7 a 8 dias no máximo depois que os sintomas se iniciaram. Então eu tenho, mais ou menos, somando os dias pós-sintomas e os dias pré-sintoma, eu tenho, em média, 7 a 10 dias onde o teste vai dar positivo. Marco até falou nisso na semana passada. Se eu tive 10 dias atrás sintomas e faço um PCR agora, besteira, você vai perder tempo. Provavelmente esse teste vai vir negativo, você tem que pensar em fazer teste sorológico. Então eles mostraram que isto reiteraram a importância de você escolher o momento certo para você fazer o teu exame. Nós temos visto exames negativos, eu tenho visto, tenho discutido com os pacientes, e vou falar rapidinho de um caso que eu vi essa semana, da importância da gente confiar no resultado do exame e também confiar na clínica do paciente. Eu atendi, rapidamente, para encerrar minha primeira participação aqui, eu atendi via telemedicina um paciente que tinha apresentado no final de semana, no sábado e no domingo, mal-estar, um pouco de febre, dor no corpo, e na segunda-feira ele foi fazer o teste do PCR. Ressalto que esse paciente é um cirurgião dentista, uma profissão de alto risco, que trabalha exatamente com uma chance muito grande de se infectar, conforme a gente falou até aqui na semana passada. Esse paciente fez o teste e esse teste foi negativo. No final do dia, nós entramos em contato e ele queria conversar comigo sobre se ele poderia voltar a trabalhar. Eu disse a ele assim, mas como é que você está sentindo hoje? Hoje eu estou um pouco melhor, mas esse final de semana foi assim, não me senti muito bem. Como ele é um profissional de saúde, como é um dentista, como ele vai atuar com pessoas, e ele tinha cirurgias marcadas, inclusive, para serem feitas durante a semana, eu pedi uma tomografia de tórax, um LDH, que é uma enzima, e um dedímero para esse paciente. Para quem é leigo, pode achar o seguinte, mas uma tomografia de tórax, para quem não tem nem sintoma, pasmem, a tomografia veio alterada. 10% de comprometimento pulmonar no indivíduo sem sintoma, sem tosse, sem falta de ar. Isso está sendo visto na literatura. Pessoas que estão assintomáticas e que têm tomografia alterada. Vejam a complexidade do coronavírus. Quando é que a gente imaginaria que uma doença infecciosa com manifestação tomográfica não daria sintoma em alguns pacientes? E nós confirmamos isso através desse exame. Ele conseguiu fazer o exame na segunda-feira à noite, aqui no serviço de imagem, aqui no Bom Retiro, e o médico me ligou, o radiologista, dizendo, olha, tem interação padrão vidro fosco, que é um padrão clássico que a gente encontra na tomografia. Então, o que aconteceu com esse paciente? Provavelmente ou técnica inadequada, ou ele tinha baixa carga viral, ou a amostra não foi adequadamente, não captou, não pegou o material suficiente para ter o teste positivo. Gente, então, PCR negativo, se o médico tem suspeita de que possa ser Covid, se você tem aquele feeling, desconfia que seja,
amplia o teu diagnóstico. Porque esse indivíduo, se não conversasse comigo, ele estaria hoje fazendo procedimento nos pacientes e provavelmente contaminando sua família, contaminando seus pacientes. Então, minha primeira abordagem era essa, eu quis rapidamente colocar esses dois, embora eu tenha um monte de outras coisas que, se tiver tempo, eu vou falando durante a nossa live. Maravilha. Doutor Marco, por gentileza. Boa noite, Gisele. Boa noite, Giorgio. Boa noite, Amaury. Boa noite, seja bem-vinda, Jussi. É um prazer tê-la com a gente. Bom, o que eu gostaria de lembrar hoje é que o vírus não age sozinho. A fragilidade do sistema de saúde, a falta de educação, a falta de atenção à comunidade e a falta de gestão de um líder que vai fazer a unificação entre os vários setores é uma chance de você ter o coronavírus atuando muito mais do que em países que têm todas esses itens que eu citei. O Brasil, hoje, ele tem uma fragilidade muito grande no sistema de saúde. A falta de educação, e eu vou dar um exemplo disso, de falta de educação. Esse final de semana, em Brasília, teve uma festa. E na porta da festa, fazia um teste rápido. Quem dava negativo, entrava na festa. Quem dava positivo, não entrava na festa. Teste rápido, para selecionar as pessoas que vão para uma festa. Isso é falta de educação, é falta de responsabilidade. Né? E de informação, entende? Então, os países que têm esses quatro itens que eu falei, passaram pelo coronavírus, tiveram suas perdas, mas hoje já estão começando a voltar à vida normal. Nós não. Nós vamos demorar mais, porque o prefeito tem que fazer abrir e fechar, porque nós não entendemos que isso aí se contamina e é perigoso. Falando um pouco de testes, vamos deixar bem claro uma coisa. Teste positivo não se repete. Ou você faz um teste positivo, acredita naquele teste, ou você vai ficar fazendo vários testes e vai levar para o doutor Amaury 2 positivos, 1 negativo, um indeterminado, e vai querer que ele resolva. Ou é mais fácil você ter um falso positivo, que você vai fazer uma quarentena de 15 dias, de 7 dias, dependendo do teste, do que você ficar repetindo o teste e tendo a vida normal nisso aí. Sorologia positiva, quando você faz uma sorologia positiva, que nós já conversamos sobre IgG, IgM, IgAs, imunoglobulinas, eu já falei na live passada e volto a falar, eu não consigo entender por que, com uma sorologia positiva, muita gente vai fazer PCR para confirmar a sorologia, se são exames de tempo diferente, de linha de tempo diferente. A sorologia vem depois do PCR. Então, você não pode fazer uma sorologia e depois tentar confirmar com o PCR. O PCR vai dar negativo. O PCR é o que o doutor Amaury falou. Ele vai 9, 10, 11 dias. Pode, com a carga viral, ir para 20 dias. Mas, normalmente, o padrão é 10, 11 dias no máximo. As sorologias começam a ser positivadas com 13, 14, 15 dias. Alguns trabalhos já colocam para nós fazermos com 20 dias o IgG. Portanto, há uma inversão de exames. Então, nós temos que tomar cuidado. Outra lembrança que eu quero falar, que nós temos que prestar atenção, IgG, IgM não é doença. Não é doença. Eu tive contato com o vírus. Isso não quer dizer que eu estou doente. É diferente, o raciocínio é diferente. Nós temos que começar a pensar nisso, nessa maneira de fazer. Se faz sorologia, dá positivo. É o que o doutor Amaury falou há pouco. A anamnese do médico é importantíssimo para definir o exame que vai fazer e o tempo da doença. O distanciamento social saiu no Lancet há 7 dias atrás, uma revisão de 172 trabalhos sobre distanciamento social. E nos 172 trabalhos, cada vez fica mais provável que o distanciamento social é a solução enquanto eu não tenho
vacina e nem uma medicação para isso. E a melhor distância são 2 metros. A melhor distância para fazer de uma pessoa para outra são 2 metros. Por isso que eu não consigo entender como é que você põe 2 metros dentro de um ônibus de 14 metros. Eu não consigo entender que nós colocamos 60% da capacidade de um ônibus e você quer fazer um distanciamento de 2 metros. E o último lembrete que eu gostaria de fazer é, por pior que sejam os números da Covid, eles são verdadeiros, é muito melhor que eles, quando são falsos para cima ou falsos para baixo, ou superestimado ou subestimado. Por quê? Porque a ação que você faz quando você tem 60% de uma subestimado, você transmite pânico, faz compra em excesso. Quando você tem subestimado, você transmite tranquilidade, não se prepara para o verdadeiro foco que está acontecendo. Então, por pior que sejam os números, eles têm que ser reais. Assim nós conseguimos preparar os hospitais para isso, assim nós conseguimos preparar os laboratórios para fazer o diagnóstico. Então, nós precisamos voltar a pensar que o nosso sistema de saúde é frágil, nós temos um povo que não tem muita cultura com a doença, a atenção à comunidade deixa a desejar, e a falta de gestão, a falta de liderança para unir as forças da sociedade e combater esse vírus que vai afetar todos nós. Uma boa live para nós hoje, e era isso que eu tinha para começar. Legal, Marcos. Eu até só para começar, né? Para falar um pouquinho, porque o que você falou agora vem de encontro que a gente tem repetido várias vezes, e acho que realmente é o mais importante, né? A gente reconhecer que o Brasil, como país, realmente tem um déficit muito grande no processo educacional. Já falamos isso várias vezes, você repetiu de novo isso agora, né? E está refletindo isso constantemente, né? Nossa cidade, Blumenau, está voltando a falar de restrições, justamente porque a população parece que não entendeu a gravidade da situação, porque não aparece, né? Porque não é conhecida, não se tem ciência do que realmente é. E aí, o que não é conhecido não é abraçado, não é acolhido, e a gente deixa passar batido, né? Talvez seja por isso mesmo. O Rock, por exemplo, fez um comentário sobre uma coisa que você falou um pouquinho antes, Marco. A população está carente de sensibilização, de educação ou de motivação para entender e aderir às medidas que foram propostas, né? A pergunta que ele faz para a gente. A Daniela também comentou antes, na onda da fala do Amaury, de que a tomografia hoje é predicativo negativo, né? A Daniela Balgaten fez esse comentário aqui. E a Ângela pediu para a gente comentar, se possível, qual é a opinião que nós temos em relação às medidas adotadas aqui no governo municipal, né, em relação à restrição. Já joguei as perguntas e joguei o comentário. Vamos ver se dá para a gente fazer isso. Eu concordo com essa colocação que o Roque fez. Eu responderia para ele que são as 3 situações, elas são concorrentes, não há dúvida alguma. Mas eu tenho uma resposta para dar, que eu gostaria que a Gisele depois achasse um tempinho para mim, que eu acho que abrangeria tudo isso que a gente está falando, que é essa questão da credibilidade. E eu quero mostrar o quanto é difícil a gente passar credibilidade para as pessoas através de números. Então, quando eu tiver tempo, e eu quero dar primazia à nossa convidada, eu queria, durante 6 minutinhos, prometo que não passo disso, fazer uma análise de como é que tem que ser interpretado números e como é que você transforma esse número em ação. Eu gostaria de passar isso para os senhores, que foi o que eu prometi na última live, os meus mitos epidemiológicos. Perfeito. Faltou responder algumas coisas ali, né? Eu só não entendi essa pergunta da Daniela, que a Daniela colocou, da tomografia. Como é que ela coloca, Jorge? A tomografia é hoje preditivo negativo. Sim. Sim. Explica para nós o que é preditivo negativo, doutor. Obrigado, Gisele. É que quando você tem uma tomografia normal, né, você exclui comprometimento pulmonar. Então, você valida
Um raio-x de tórax hoje é um exame muito ruim, de baixíssima sensibilidade, para você avaliar hoje lesão tênue, né? Esse paciente que eu comentei, só para a gente ilustrar, se ele tivesse feito um raio-x de tórax, não teria visto nada no raio-x de tórax dele. Ele teria um raio-x laudado como normal. Uma tomografia, ela tem uma acurácia muito melhor e ela consegue identificar padrões de imagem que a gente não vai ver realmente no exame comum. Então, a tomografia, ela tem que estar hoje na cabeça do médico, ali na ponta da caneta, se ele realmente tem uma suspeita diagnóstica e ele está com alguma dúvida no resultado inicial do exame do PCR. Eu acho que a gente tem que começar a pensar dessa forma. Tá certo. E olha bem, isso de forma alguma elitizar o diagnóstico. Que a tomografia hoje, dificilmente a gente vai ter uma região que não tem um tomógrafo à disposição. Não é um exame que a gente faz rotineiramente, a gente não pede uma tomografia para fazer diagnóstico de uma pneumonia bacteriana. Diagnóstico de pneumonia bacteriana a gente faz pelo estetoscópio, pela propedêutica médica. Tá? Você pode pedir até um raio-x, vamos lá, se ficou em dúvida. Mas a tomografia no COVID, ela hoje me parece que tem que entrar no rol dos exames essenciais. Vou procurar, que eu acho que eu fiz algum exame aí, vou trazer aqui para a gente fazer uma análise junto aqui, viu? Vamos lá. Aproveita, vou dar a palavra para a nossa convidada, porque o Dr. Marco falou uma coisa que é justamente o que ela veio falar aqui, que diante de números errados, ou para cima ou para baixo, eu acho que sendo errado já deixa a população mal informada, não se consegue tomar a ação correta, enfim, vários malefícios disso. E, Jussi, eu quero saber como é que, diante dessas reações de medo, que as pessoas ficam com medo, ficam incertas, acabam tomando atitudes, parece que mais animalescas, né? Eu vou porque eu quero e ninguém manda em mim, e aí se revoltam. Como que é o comportamento das pessoas diante de tudo isso que a gente está vivendo, até que o Dr. Marco citou? Então, quero agradecer o convite, espero poder realmente contribuir. Gosto de falar, mas também gosto de ouvir, né? Então, estava aqui fazendo umas anotações segundo o que eu já estava ouvindo aqui para a gente poder linkar. Esse é um momento atípico, né? Sem precedente, então as pessoas naturalmente não sabem muito bem como se comportar, como em qualquer situação que nós não tenhamos precedências. E, como já foi citado aqui de outra maneira, nós sofremos de um grande mal no Brasil, né? A cultura do eu que importo e olha lá se é que eu importo mesmo. Porque é muita falta de empatia e, ao mesmo tempo, também uma certa dificuldade de perceber que a própria pessoa está se colocando em dificuldade. Então, eu gosto sempre de trabalhar com a palavra equilíbrio, né? Nem 8, nem 80. Eu sou treinadora comportamental, já desenvolvo pessoas há 18 anos, então, quanto mais eu estudo sobre pessoas, mais eu tenho certeza que não sei, né? O suficiente, que eu tenho que estudar um pouco mais, porque sempre novos cérebros vão nascendo, novas formas, né? Novas gerações vão se criando, as novidades que aparecem no mundo como um todo, acabam modificando a nossa forma de fazer as coisas. Mas o que eu tenho visto justamente agora, mais do que nunca, como é algo novo, e tudo que é novo na nossa vida dá um certo medo. Medo é um processo natural, né, do cérebro te proteger, mas nós estamos usando muito agora o cérebro reptiliano, e o cérebro reptiliano é o cérebro da sobrevivência, né? Então, quando nós estamos tentando sobreviver, nós usamos muito pouco o nosso cérebro pensante, né, o neocórtex. Então, nós usamos muito a questão do faça o que dá, né, o que dá na telha. Então, essa inconstância de informação dos números, ou então, assim, coisas que não são reais, como os doutores falaram, essa ideia de que não se sabe em quem se confiar, um fala que tem uma questão política no meio, outros falam da realidade, outros falam de coisas que são irreais. As pessoas estão realmente
perdidas, né? Eu trabalho muito dentro de empresas e os líderes estão perdidos, as nossas lideranças também não sabem como agir, agora vão buscando algumas precedências e vão sabendo como agir. Mas no início foi uma grande confusão, acredito que ainda em alguns momentos é uma grande confusão, mas foi muito maior. E claro que o medo, ele amplia. E o que acontece quando a amígdala, né, que é onde desencadeia, a amígdala do cérebro, onde desencadeia o medo e a ansiedade, quando ela recebe tanta informação, né, negativa, tanta coisa, tanta notícia que não se sabe o que é, e aí as pessoas vão fuçar mais, e às vezes vão fuçar e não vão conversar com pessoas que têm realmente as notícias corretas, né, as informações corretas. Por isso que eu acho que falar sobre essas questões de como interpretar número vai ser muito bom. É óbvio que daí, com esse bombardeio de informações negativas, o sistema límbico, ele, através da amígdala, vai liberar um excesso de noradrenalina, de adrenalina para a corrente sanguínea e desencadeia uma série de outros problemas, inclusive diminuindo a imunidade, né? Baixando a imunidade. Tudo por uma questão de o que eu busco de informação, o que eu penso no decorrer do meu dia. Então, as pessoas, ao invés de realmente buscar, muitas vezes, eu sei que é justamente porque não sabem muitas vezes como fazer, ninguém sabia no início, buscar as notícias certas ou eu preciso não ser alguém alienado, eu preciso realmente ir atrás de buscar o que está acontecendo, mas só o suficiente ajudaria também o processo de eu cuidar, fazer o que eu preciso fazer a minha parte. Mas ou nós temos o grupo de quem não está fazendo nada, ou de quem está pirando, né, excessivamente, e que acaba não fazendo nada também. Acaba prejudicando todo um processo e prejudicando muito a si mesmo, por causa desse excesso de químicas que estão no sangue, que são negativas, que não trazem benefícios para a própria imunidade. E hoje a gente está vendo, né, que aumentou. Eu não sei se já saiu essa pesquisa no Brasil, mas eu estive falando com uma cliente ontem que passou 75 dias nos Estados Unidos, meio que presa, e ela disse que aumentou o índice, assim, loucamente, o índice de uso de álcool nos Estados Unidos, né, o índice de número de depressivos, né, de remédios ansiolíticos. Então, nós vamos ainda ter essa onda, depois dessa questão fisiológica, nós vamos ter toda essa onda emocional aí, né, para resolver também, que vem junto com a bagagem. E esse comportamento que as pessoas estão tendo, alguns, eu me incluo, né, nisso também. Em primeiro momento, a gente meio que tinha a impressão de que não dava para abrir a janela, que ia pegar o vírus, né, nas primeiras semanas foi uma coisa muito louca, assim, e vejo que nesse momento também essa coisa de fecha, abre, porque tem o medo da doença, tem o medo das finanças, né? Tem o medo do que vai acontecer com a economia, tem vários medos aí rondando, e que eu espero que nessa live aqui eu possa contribuir um pouquinho com ações práticas que as pessoas possam fazer, além de tudo que os doutores vão colocar, ações práticas que ajudem um pouquinho mais a cuidar da imunidade aí, e se o caso pegarmos o vírus também, sabermos que comportamento vamos ter diante disso, para ajudar até o processo mesmo de retomada e ser mais rápido, né? Eu digo que hoje o meu trabalho é constantemente ajudar as pessoas a darem a volta por cima mais rápido, mas ainda não chegou o momento de dar a volta por cima. Nós estamos ainda surfando na onda, então é preciso saber como ficar de pé aí, né? Se equilibrar. E, Jussi, deixa eu aproveitar para te perguntar, então, porque como a gente vibra alguns sentimentos diante do desconhecido, porque às vezes aí é um que perde o emprego, aí é outro que né, tem gente passando fome. E eu acho que esse negócio de dominar os sentimentos é algo para alguém que já treinou muito ou que tem uma sabedoria muito grande, que consegue fazer isso. Mas quando a gente está vibrando, por exemplo, se eu me vejo numa situação de muito medo ou ansiedade incontrolável, porque às vezes a gente se vê num pensamento assim,
ai meu Deus, preciso fazer isso. E aí eu começo a focar e já passa e eu resolvo. Agora tem vezes que esse sentimento vem com uma força tão grande que você percebe que não consegue respirar. E isso tem sido constante nas pessoas. Quer dizer, ela acaba, fisicamente, ela sente muito isso, né? E aí, como você disse, vai liberar um monte de substâncias que vão dizer para o cérebro, corre minha filha, tá tudo errado, tá dando tudo errado, dá um jeito porque a gente vai morrer, né? Eu acho que o cérebro, ele tá sempre ali, pronto para fugir. Agora, não sei se essa vibração que a gente tem, isso é capaz de atrair alguma coisa de ruim para a gente ou é inevitável se for para chegar? Então, existem alguns estudos, né, feitos pela física quântica e tem um psiquiatra norte-americano que também faz um estudo bem interessante sobre a questão da escala Hertz do corpo, né? Talvez a gente não vai ter tempo de entrar a fundo nisso, mas que cada sentimento, cada estado de consciência do ser humano, ele cria um campo vibracional e esse campo vibracional atrai a semelhança. O que eu mais tenho ouvido as pessoas falarem, de verdade, assim, diariamente, muitas vezes por dia, né, clientes, amigos, tal, é assim, Jus, o que eu faço com essa sensação de que eu estou sendo sufocado, de pânico? É o pânico, né? É realmente o pânico, que é causado pela desinformação ou pela informação errônea, causado por a pessoa, muitas vezes, buscar as suas próprias interpretações conforme seu modelo de mundo, enfim, por uma série de fatores. Nós temos que entender que todo o processo dessa questão de como eu estou me sentindo em relação ao que está acontecendo, ele começa a partir do que eu penso, né? E eu penso a partir do quê? De todas as informações que eu escolho deixar ali na minha frente, trazer à tona. Então, eu penso, a partir do que eu penso, eu sinto essa emoção, ela cria um campo vibracional que, sim, atrai a semelhança. Estamos falando de uma vibração global agora, né? Nós estamos falando agora de uma situação, e isso até deveria nos confortar quando nós começamos a pensar que não é uma pessoa que está vivendo e várias que estão com essa preocupação, com esse medo. Confortar que eu digo assim, não é só eu, né? As pessoas estão realmente se sentindo assim, em graus diferentes, em níveis diferentes. É fato que tem a questão toda fisiológica que os médicos explicam, e isso é 2 e 2 são 4, simples assim. As pessoas que vão pegar as probabilidades de que todo mundo vai pegar 85%, sei lá, eu, né, nem vou falar sobre isso, porque eu não tenho esse conhecimento, mas é claro que a neurociência, por exemplo, cognitiva e comportamental, ela explica que existe todo um desencadeamento, né, de químicas que fazem as suas membranas ali, que estão protegendo o seu sistema imune, a partir daquilo que você sente, fazer toda uma modificação e você poder pegar o vírus mais facilmente. Mas agora, para entrar na lei da atração, o que eu digo é o seguinte, as pessoas pedem muito, tá, mas como é que eu faço para não entrar nessa piração, desse sufoco? Às vezes se permita, faz parte, é uma coisa nova, está todo mundo vivenciando isso e está tudo bem. E, na maioria dos momentos, o que eu digo, as pessoas não usam tanto se comparar, né? Usar as redes sociais para ficar comparando com a vida dos outros. Então, usa essa comparação positivamente, começa a comparar, que tem gente muito pior do que você e que você precisa agradecer mais as oportunidades que você tem, e nós temos que dar a mão palmatória, né? Que nós moramos numa região que tem muitos benefícios e facilidades ainda. Então, de repente, essa é a dica que eu tenho para dar para esse sufoco desaparecer mais rapidamente, né? Começar aí a se comportar de uma forma... lembrar que você que comanda o seu cérebro, a sua mente, não ele que te comanda. Isso é algo novo, e claro que teríamos que ficar aqui falando um tempão sobre como assim que não é eu que não é ele que me comanda, como que é esse troço aí que eu aprendi a vida inteira isso, né? Mas começar a trabalhar nesse sentido, mudar um pouco esse comportamento. E quando eu falo de mudar comportamento, é justamente o que foi dito, tem muita... Eu li uma frase mais ou menos assim, né? Tem muita PJ tendo que fechar as suas portas, mandar os seus funcionários embora,
decretar falência porque alguns PF, né, pessoas físicas, não estão tendo consciência do que precisam fazer nesse momento. Se cada um fizesse a sua parte, tomasse cuidado, não precisaria parar 100%. Todo mundo ia poder fazer um pouquinho, mas é aquela ganância, né, de que eu tenho que ter mais, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, eu que tenho que ir lá no mercado comprar tudo para mim, é eu que tenho que levar minha família toda, eu que vou numa festa, não interessa, eu que vou no aniversário, não sei quem, faço festa, não interessa. Então, infelizmente, esse comportamento que é cultural, que é esse comportamento, esse sofrimento que eu digo que o Brasil tem, que é a cultura do eu que importo e olha lá se realmente importo, né? Certo. Jorge, tem uma pergunta aí? Tem, uma pergunta até direcionada para você, Jussi. A Sandra fez aqui a pergunta. Como agir diante de todo esse processo de ansiedade? E ela pergunta isso principalmente em relação aos jovens. Certo. A ansiedade já era um mal que nos afligia há muito tempo, né? Na verdade, nessa questão emocional, o mundo já vivia em caos, a gente só não se dava conta disso, né? As pessoas estavam se suicidando, as pessoas estavam em crise de ansiedade, agora prolifera. A ansiedade é um processo normal do cérebro para a proteção do ser humano, mas quando ele passa do ponto de equilíbrio, ele vira uma doença. Então, o que eu digo para as pessoas esse é o momento de realmente, se esse for o caso, procurar ajuda. Hoje nós temos várias fontes de ajuda, né, com psicólogos, com psiquiatras, né, com pessoas qualificadas para essa ajuda, os próprios postos de saúde têm. E no dia a dia, o que eu digo é o seguinte, eu acordo e eu tenho algumas decisões que eu posso tomar. E eu tenho a decisão, eu estou numa bifurcação todos os dias quando eu acordo, né? Eu tenho a decisão de dar o foco para tudo de negativo que pode acontecer, e esse momento ele trouxe muito para nós, ou ele deveria ao menos nos trazer ainda mais a consciência de que nós não estamos no controle de tudo, né, como nós achamos, que faz parte do processo algumas coisas acontecerem. Então, eu posso dar o foco nesse momento em prestar atenção em tudo que pode dar errado, ou eu posso olhar para esse lado aqui e pensar nas oportunidades que esse momento vai me trazer. Aí as pessoas me dizem, mas como é que uma situação dessa pode trazer oportunidade? Se a gente for estudar a peste negra, se a gente for estudar as guerras, nós vemos que muitas evoluções da humanidade vieram a partir desses momentos, porque alguém fez uma escolha naquele momento de aprender, de inovar, de fazer coisas diferentes, de lidar diferente com aquela situação. E o que é a ansiedade? É estar no daqui a pouco. Daqui a pouco não nos pertence. Já é um tempão, eu trabalho dentro das empresas, meditação, muitas vezes. Eu trabalho dentro das empresas, o estar no agora, o estar presente. Por quê? Porque eu trabalho no relacionamento humano. Na maioria das vezes eu estou trabalhando com líderes e equipes, desenvolvendo essas pessoas para ter qualidade de vida, relacionamentos melhores. E eu vinha dizendo, e muitos profissionais de várias áreas dizendo, temos que estar mais no agora, mais presente, porque os casamentos estão acabando, porque os relacionamentos pais e filhos estão acabando, porque os líderes estão perdendo liderados, porque os liderados estão perdendo emprego, porque não estão percebendo as pessoas, não estão conectadas com o que estão fazendo. Já estavam falando isso. Agora nós somos obrigados a viver o agora, porque não tem muito como fazer planejamento. Você consegue fazer o planejamento de manhã até de noite e olha lá, certo? Porque quando os imprevistos acontecem, você chega no final do dia e diz, sobrevivi, que ótimo, amanhã eu nasço de novo e vejo se eu consigo sobreviver até o final do dia. Então, a humanidade foi obrigada a viver mais o agora. Então, o que eu tenho para te dizer é, medita. Não sabe como, tem um monte de coisa legal no YouTube para aprender, depois posso deixar meus contatos, posso ajudar, mas esteja mais presente no agora, perceba o que você tem na sua volta, viva o momento, vai ajudar um pouquinho ao menos, tá? Você atravessar essa tempestade. Muita gente diz assim, todos estamos no mesmo barco. Não, estamos na mesma tempestade. Você está no seu barco, eu no meu, com a sua família, cada um vai escolher como vai remar, como é que vai ajustar as velas, e como é que vai adiante, como é que vai sair. A escolha de cada um vai fazer diferença no resultado final. A escolha do que pensar, do que falar,
do que dar foco nesse momento, vai ajudar muito no resultado final, chegar no final da tempestade e chegar e sobreviver, né? E de alguma forma criar resiliência. A gente está vivendo uma sociedade da mentira, né, Júlio? Talvez isso seja a maior causa de tantos problemas, né? Estamos amando a mentira, se apaixonando por ela. E aí, quanto mais nos aproximamos dela, mais problemas geramos. Posso fazer um comentário? Óbvio. Claro, por favor. Porque, como eu sempre digo, que eu sempre aprendo coisas aqui, eu aprendi uma analogia ótima agora, que é essa de todos não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade. Excelente. É exatamente, eu acho que é o que eu queria falar para completar essa linha de discussão que a gente está tendo agora, que o vírus é igual, o vírus é o mesmo. Todos os países pelos quais ele já passou, ou está passando, o vírus é exatamente o mesmo. Né? Então, a tempestade é a mesma. O que está mudando realmente é o barco. E vamos pegar hoje os 2 países com maior incidência de casos e de óbitos. E vamos ver como existem similaridades entre esses 2 países. Estados Unidos e o Brasil. O que tem em comum? Qual é o denominador em comum dessa situação do Covid, tanto na América do Norte quanto aqui no Brasil? É a gestão. É como o vírus foi encarado pela gestão pública, como ele foi politizado no início, como ele foi desvalorizado, menosprezado por essas autoridades, né? Tanto presidenciais quanto de ministérios de saúde, e deu no que deu. Nós estamos, gente, há 4 meses lidando com esse problema. Os Estados Unidos um pouco mais até do que nós. E os Estados Unidos agora estão enfrentando, estão falando de segunda onda, não é segunda onda, é a primeira onda ainda. Eles abriram vários estados, estão tendo uma incidência de casos assustadora. Arizona, a Flórida, estão começando a apresentar novos casos, interessantemente que entre pessoas jovens agora, não tem tanta gente doente, mas casuística está aumentando. Então, tudo que vem acontecendo no Brasil é reflexo dessa desinformação que a população começou a ter desde o início, quando chegou o primeiro caso no Brasil, no dia 26 de fevereiro, em São Paulo. Desde esse momento, as ações públicas foram omissas. Elas foram absolutamente levando à população desinformação. Então, nós começamos a gerir o problema de uma maneira completamente errada. A tempestade era essa, o barco nosso aqui, infelizmente, é um barco com muitos furos, com muitos problemas, sem leme, sem comando. Sem capitão. Sem capitão. Então, como é que você pode navegar por essa tempestade? Essa analogia foi perfeita. Como é que você pode navegar por essa tempestade com um barco absolutamente sucateado? Como é a saúde no Brasil, como é a educação no Brasil e como é a politização de uma pandemia. Não se pode politizar a saúde em nenhum momento. E é o que os Estados Unidos fez e é o que o Brasil está fazendo. Então, veja os resultados são claros, estão aí, estatisticamente comprovados. Veja os cases de sucesso que nós tivemos na Áustria, na Alemanha, na Nova Zelândia, na Coreia, em Taiwan, na Austrália. Eu estou falando tudo países de continentes diferentes, com sistemas políticos completamente diferentes, inclusive países comunistas, como o Vietnã, que é um sucesso completo no controle do Covid. Então, essa analogia eu não podia deixar passar. Perfeita, sensacional. Realmente é isso. Perfeito. Jorge, eu vou pedir para você os comentários ali que o pessoal fez, está bem legal. Certo. A Maria Cecília fez um comentário agora no final, né? Viver o aqui e agora imaginando o melhor, ser grato e focar no melhor, né? É a dica da Maria Cecília, que também fez um comentário anteriormente, deixa eu resgatar aqui. Perguntou para a gente, na verdade, pedindo para a gente falar sobre os números em Blumenau, se, na opinião dos nossos especialistas, eles são reais ou estão sendo estimados. Marco? Bom, os números de Blumenau agora eles vão aumentar, porque nós estamos aumentando as testagens,
né? E tem outra coisa importante quando você fala em aumento de número. Quando você começa a testar e aparecer os números, parece que as outras pessoas começam a acreditar que a doença existe. Então, eles vão mais procurar isso, a testagem, e esses números vão aparecer. Os números de Blumenau, eles não acredito, sinceramente, não acredito que eles estão subestimados. Eles podem estar subestimados, porque pode demorar um pouco, porque o que nós estamos enfrentando agora é de 15 dias atrás. Os positivos hoje foram infectados 15 dias atrás. Se nós tomarmos atitudes hoje, nós vamos ter amanhã ainda os números aumentando e que eles só vão diminuir depois de 15 a 20 dias. Mas eu acredito nos números de Blumenau. Eu com a Mauri trabalhamos em laboratório, sabemos a quanto tem de positividade e não está muito longe disso, não, e a tendência no momento é aumentar. Perfeito. Eu queria, assim, para a gente não sair dessa live sem dar dicas para a gente poder enfrentar tudo isso. Ju, se tem como resumir, não queria resumir, mas tem como dar dicas para a gente enfrentar tudo isso com numa boa vibe, assim, sem pirar mais do que o necessário? Então, eu vou dar algumas ações, vamos dizer assim, tarefa de casa, que nos ajudaria a mudar foco, entende? Ajudaria a gente mudar o foco agora do negativo para o positivo. Coisas realmente práticas, mão na massa, entende? Porque assim, você falar assim, pensa positivo, a pessoa vai dizer, tá, mas como é que eu faço esse troço, né? No meio da confusão, eu penso positivo como? Pensar positivo quando tudo vai bem, qualquer um consegue, né? Pensar positivo quando o negócio não está funcionando, daí é um trabalho um pouco maior. Então, eu vou falar assim, ó, de algumas coisas aparentemente simples, que você vai dizer, meu Deus, mas isso aí faz sentido? Faz total sentido, porque nós vamos falar do sistema de recompensa do cérebro. Quando nós acionamos, essas ações vão acionar o sistema de recompensa do cérebro, certo? Então, você tem a opção de, quando você está em casa, fazer alguma coisa que te distraia ou ficar fuçando nas redes sociais, porque tem aquele espírito de urubu também, né? Que é aquela pessoa que vai procurar má notícia, de mais má notícia, mais má notícia, mais má notícia, né? Eu optei por o seguinte, não quero ser alienada, então eu busco informação onde realmente eu sinto segurança, onde eu entendo que existe autoridade para me dar aquela informação e ponto final, certo? Aqui na nossa live, né? Óbvio, claro. Né? Então, eu vou buscar, assim, que essa pessoa está falando, beleza, qual que é o currículo dela, o que ela entende, o que ela estuda, o que na prática ela faz diariamente, porque é a prática, principalmente, que me traz o embasamento de autoridade naquela área, né? Mas, por exemplo, as pessoas aí que estão nos ouvindo, quem sabe uma coisa muito fácil de se fazer e você já deve ter ouvido falar, eu vi que alguém colocou assim, mas meditar, como é que medita, né? Não é fácil meditar, né? É que as pessoas falam assim, é que eu não consigo meditar porque eu não consigo ficar sem pensar. Ninguém consegue ficar sem pensar, só quando morrer, né? Então, não tem como ficar sem pensar. Meditar é um estado de consciência alterado, onde você vai focar numa determinada coisa. Você pode meditar tomando um chá, você pode meditar ouvindo uma música do começo ao fim, você pode meditar com uma meditação guiada. A meditação, ela vai ser muitos remédios, tá? Para a humanidade. Já vem se falando muito sobre isso. Então, escolhe tirar 3 tempos de 3 minutos por dia para você fazer alguma coisa que você mantenha a sua ação focada. Seja prestar atenção na tua respiração, seja ouvir uma música do começo ao fim, e cada vez que a sua mente fugir, traz ela de volta. Esse é o processo. Ai, meu Deus, mas é que eu fico meditando, daí eu fico pensando em outras coisas. É assim mesmo, faz parte. O ser humano, ele tem uma possibilidade muito grande de prestar atenção durante 3 minutos numa coisa, depois desfocar, certo? Outra coisa que eu acho bem bacana, as pessoas deveriam buscar avaliar todas as voltas por cima que elas já deram. Quando eu vou buscar essa informação no meu cérebro, tudo que eu já escrever mesmo, sabe? Essas voltas por cima, como um diário de vitórias. O que eu estou fazendo? Eu estou acionando as partes do cérebro das situações, né? Das vitórias, das voltas por cima que eu dei. O cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. Então, você começa a pensar sobre tudo aquilo
ele pensa que você está vivenciando, ele joga hormônios, né, químicas neurais positivas para a tua corrente sanguínea e você começa a se sentir melhor. São ações, as pessoas não têm que querer estar bem todos os dias, o tempo inteiro. Isso é utópico, isso não existe. As emoções, os sentimentos, eles foram criados para que você evolua, para que você aprenda a ir além. Então, você não tem que reprimir ou não querer sentir. Você tem que aprender a virar chave. Você tem que aprender naquele momento. Eu tô mal? Beleza, tô mal. Me permito aí alguns minutos ou umas horas e deu agora. O que eu vou fazer para virar essa chave? Eu comecei a estudar sobre comportamento humano, já dava treinamentos, e aí eu entrei numa depressão profunda, uns 16 anos atrás. Eu tentei o suicídio 3 vezes. E naquela época, eu dava treinamentos convencionais. E aí eu pensei, caramba, o que me fez entrar nessa vibe, né? O que me fez levar essa vida para esse lugar? E comecei a estudar a mente, estudar o cérebro. E nesses anos todos trabalhando com pessoas, o que eu tenho visto cada vez mais não é o não sentir. Eu tenho dias difíceis, tem dias que eu tenho vontade que eu não gosto, tem dias que eu gostaria de não sair da cama, mas a diferença está na decisão que eu tomo naquele momento. Como eu vou virar a chave, só isso. Então, se você escolhe essas pequenas ações, o teu diário de vitórias, que parece uma coisa boba, mas é uma coisa poderosa, porque aciona, ele vai liberar testosterona para a corrente sanguínea, ele vai diminuir o teu cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando você aciona essas coisas boas, quando você aciona seu diário das vitórias, você aciona a autoconfiança, né? Você amplia a tua autoconfiança por causa dessas químicas que são jogadas para a tua corrente sanguínea, por causa das memórias que você aciona. Então, começa a fazer isso, começa a fazer uma lista de gratidão, começa a aprender algo que você há muito tempo queria aprender e nunca tirava tempo para isso, começa a reavaliar as tuas decisões, as tuas escolhas, sabe? Desfoca, muda o foco, cuida, se protege, vai atrás de informações, faz o que precisa ser feito, mas desfoca, vai fazer alguma outra coisa. Esse processo todo também veio, é uma pena, talvez, se alguém pensa assim, também eu respeito, mas eu ouvi esses dias um grande artista falando assim, esse troço de achar que esse momento que a gente está vivendo trouxe aprendizado, veio para a gente aprender algo, é bobagem, veio para aprender nada, não sei o que. Aí eu pensei, caramba, será? Uma coisa que é global, será que as pessoas não têm consciência de que veio para nos ensinar alguma coisa, seja mental, espiritual, físico, seja o que for? É impossível que as pessoas não tenham isso em mente. Para e pensa. O que me trouxe como aprendizado? Nós poderíamos fazer uma live só para as pessoas falarem sobre os aprendizados e ter coisas lindas que a gente ia ouvir. Uma habilidade, uma competência que a pessoa desenvolveu, ou então alguma coisa que ela percebeu que não estava fazendo certo na vida dela. As pessoas que estão conscientes nesse momento, e eu espero que a grande maioria delas tenham caído na real, e tem algumas que nunca vão cair, não importa o que aconteça, que elas possam, nesse momento, avaliar, né, como eu sou melhor hoje do que eu era quando isso tudo começou. E visualiza como é que eu posso ser lá na frente. Eu tenho dias que eu penso, meu Deus, como é que vai ser? Eu tenho uma empresa, tenho 3 filhas, né? A gente tem toda a questão financeira, tu pensa, como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Aí depois eu penso, mas eu tô com uma sensação muito boa de que lá na frente as coisas vão melhorar. E aí eu começo a estudar, buscar informações. Como foi na Segunda Guerra? Como foi depois? O que mudou na humanidade? Como foi depois da peste negra? Eu vou buscar referências, eu preciso de referências, né? E a minha filha, ela pegou o vírus. Uma das minhas filhas pegou o vírus, né? Então, a gente passou por essa situação de ficar daí todo mundo isolado, de tomar esse cuidado. E nós cuidamos, nós tomamos o máximo de cuidado possível, né? Nós fizemos a nossa parte. Então, a gente passou por todo esse processo. E cada um precisa realmente pensar em fazer essas ações básicas, que vai ajudar a sair dessa ideia de ficar pensando só no negativo que desencadeia essa ansiedade toda e esse medo. Eu falo pra caramba, né? A gente tava tão quieta antes, né? Gisele, só deixa eu completar um... Temos um problema, todos adoramos falar. Gisele. Por favor, doutor. É que, na minha opinião, nós estávamos no Brasil muito tempo acomodado. A nossa única preocupação no Brasil, a sua grande maioria, era política. Ou você era esquerda, ou você era direita.
Nós não tínhamos uma preocupação com a saúde do outro, a preocupação com o outro, nós estávamos separados entre nós e eles. É essa a nossa grande preocupação. Hoje, apareceu um problema que afeta todo mundo. E nós olhamos para as nossas lideranças, e as nossas lideranças e as nossas lideranças continuam pensando entre eles e os outros. Exatamente. E nós olhamos e nós não temos a quem olhar. Então, é muito difícil você acordar, olhar e dizer assim, ó, escutar o prefeito, o governador, o senador, falando em eleições, falando isso, mas o meu problema não é 2022. O meu problema é agora, eu tenho que resolver isso aqui primeiro. Se eu não conseguir resolver esse problema de saúde, nós não vamos sair disso. Nós vamos perder pessoas, nós vamos afetar famílias, nós vamos afetar relacionamentos, e as pessoas não estão entendendo que esse vírus veio nos mostrar que nós somos todos iguais. O problema, ele é de saúde, ele tem que ser tratado como saúde, ele não pode ser tratado politicamente pensando em 2022. Hoje estão discutindo se nós vamos ter eleições no final do ano. Primeiro vamos curar isso. Aí nós estamos sem ministério, sem ministro da saúde, nós estamos sem ministro da educação. Que país é esse que nós estamos sem os suportes que nos faltam? É impressionante o que eu vejo. E como tem os filósofos do Apocalipse, as pessoas que entendem tudo, eu sempre brinco e digo isso, assim, ó, nós estamos todo mundo lê um artigo, vira especialista, eles estão misturando informação com formação, todo mundo dá um palpite, todo mundo escreve num blog, todo mundo põe na internet. Agora imagina aquela pessoa que é influenciada por isso. Como essa pessoa vai chegar em casa? Olha o que nós estamos passando para as novas gerações. Perdemos o valor de relacionamento, de preocupação. Eu vou usar máscara para não contaminar a Gisele, para não contaminar a Mauri? Não, aí eu uso máscara aqui porque eu não consigo respirar. Então, nós perdemos a preocupação. Aí os profissionais de saúde, eu concordo com a Mauri, eles viram herói. Eu quero ver esse mesmo sentimento daqui a 3 anos, quando não tiver pandemia. Eu quero ver essa preocupação com o pessoal da saúde, que está dando plantão, que continuará na UTI, o Dr. Roque vai estar na UTI, as enfermeiras vão estar no pronto-socorro atendendo. Eu quero ver toda essa preocupação daqui a 2 anos, quando passar tudo isso, quando passar esse medo de você pegar. As pessoas e esquecem. Essa é mais uma questão de aprendizado, né? Se esse é o aprendizado. E se esse é... Como é que alguém pode dizer que a gente não isso aí não está aí para a gente aprender alguma coisa? Nem que seja o respeito pelo próximo, alguma coisa a gente tem que aprender. Como ser humano, como humanidade, a gente tem muito que aprender. Mas essa questão de lembrar dos profissionais da saúde, infelizmente, a gente está num país que é reconhecido por ser um país sem memória, né? Então, com certeza, não serão lembrados. E essa os professores, que agora os pais... Desculpa, Justina. Não, pode continuar, desculpa. Não, a questão dos professores também, hoje estão dizendo, são santos, querem criar pedestais para idolatrar os professores, porque hoje estão entendendo qual é o papel deles, que não é, que vai além de ensinar os filhos e muito mais, né? E essa questão da liderança também, que o doutor colocou, é muito clara, né? É a mesma coisa, um pai que está em casa, escuta o barulho e diz assim, meu Deus, que barulho é esse? O filho já está desesperado, né? Porque se o pai, que é o pai, está com medo, tu imagina o filho. Então, as pessoas, elas estão órfãs. Elas estão órfãs porque elas não têm quem deveria estar guiando, porque eu sempre digo, existem pessoas que nasceram para guiar e outras para serem guiadas. Ainda bem que as coisas são assim. Só que as pessoas que deveriam estar guiando é justamente essa questão de que por que os Estados Unidos e o Brasil estão tendo tiveram o mesmo tipo de comportamento, estão tendo o mesmo tipo de resultado, né? Porque estão falando de política, estão falando de algumas coisas para... Ó, a ansiedade aí, né? Falando de coisas para 2021, 2022 e 2020 a gente está órfão, a gente não sabe a quem se reportar. É como uma empresa sem hierarquia, né? Sem um organograma onde as pessoas
possam dizer, olha, eu me reporto a essa pessoa aqui, eu tenho que ouvir o que ela fala. Ninguém sabe a quem respeitar, o que respeitar. E isso a gente já sofre no Brasil há muito tempo, né? E nós deveríamos começar. Eu gosto de usar essa analogia, porque como eu trabalho com lideranças, eu digo sempre para o dono da empresa, você quer me contratar para ser treinadora, mentora da tua equipe? Ótimo, gostaria que começasse por você, porque é um efeito cascata, né? Tem que começar de cima para baixo, o negócio vai ser excelente. Senão, a gente vai ter um trabalho de reforma, e reforma dá trabalho e nem sempre fica como a gente gostaria. E a gente está vivenciando isso aqui, né? Exatamente, as pessoas estão se sentindo ainda mais desconfortáveis justamente porque não se tem liderança. Exatamente, sem certeza nenhuma, né? Eu preciso dar Posso dar 5 minutos, doutora Mauri, porque eu quero que você fale sobre a credibilidade, a análise e interpretação dos números, mas a gente gosta de falar, né? Então vou dar esse espaço aí. Imagina, vou dar, o espaço é seu, só estou passando a palavra. Não, é que eu acho que tudo que a gente está falando, que inspira talvez o denominador comum, que é a questão da credibilidade, quando a gente, e o Marco tocou num ponto fundamental, que hoje a gente tem uma quantidade de informações enormes, né? Então, muita gente se sente uma autoridade, né? Eu acho que hoje o que tem mais no Brasil é epidemiologista, né? De repente, a profissão do momento, né? É ser epidemiologista, seja amador ou profissional. Mas eu vou passar rapidinho uma maneira de olhar os números de uma forma um pouco diferente e, na verdade, é a forma científica, para a gente mostrar o quão complexo é administrar uma pandemia, né? E que, uma vez que você não tenha o conhecimento dessa complexidade, você não administra. É o que está acontecendo no país. Nós não temos, nunca tivemos, uma logística empregada a favor dos números para que isso revertesse em ações preventivas, ações educativas, ações proativas. Então, eu não vou me demorar. Eu vou passar em cima de alguns tópicos que são bastante difundidos na mídia e que todos nós acabamos, de certa forma, tentando interpretar, ou pelo menos a gente utiliza alguns números como uma verdade. Vamos lá, uma coisa bem legal para a gente discutir. Incidência de casos. Quando a gente ouve isso, incidência de casos, o que quer dizer? Incidência de casos, ela significa que isso é um risco para a comunidade. Como é que eu interpreto incidência de casos? Eu tenho um exemplo bem legal para a gente fazer aqui um exercício comparativo. Vamos pegar duas comunidades, comunidade A, comunidade B. As duas comunidades têm 20 pessoas e eu descobri 4 casos novos de coronavírus na comunidade A, 4 na comunidade B. Isso diria, para mim, mais ou menos o seguinte: bom, comunidade A e B está tendo a mesma incidência de casos, então eu espero que haja uma progressão desses casos da mesma forma, na comunidade A, na comunidade B. Não. Você tem que saber a composição e a distribuição dos casos. Aonde estão esses casos? Se na comunidade A esses casos estiverem espalhados e na comunidade B eles estiverem localizados, é mais fácil eu controlar onde? Na B. Porque eu sei que os casos estão, por exemplo, no asilo, estão numa determinada instituição, eu bloqueio, eu controlo aqui. Aqui eu não controlo. Então, quando você divulga a incidência de casos, você precisa saber a distribuição, aonde esses casos estão. Nós não temos isso. Eu nunca vi isso em nenhum registro de nenhum município, de nenhum estado, muito menos do país. Então, mostrando que número absoluto não vai ter muita validade se eu estou pensando em ações preventivas. Outra coisa que a gente se baseia muito, que assusta, né? Número de óbitos. Estamos tendo tantos óbitos no país, e isso é preocupante. Isso reflete o que está acontecendo no país nesse momento. Não. Os óbitos são indicadores do que já aconteceu, do problema que já veio lá atrás. Veja bem, olha que interessante esse dado. Desde que o indivíduo entra em contato com o vírus, se ele vier a falecer, tá, vai levar em torno de 6 dias que ele vai ter sintoma, 15 dias que ele vai para uma UTI, que ele fica mal, em torno de 21 dias. Vamos arredondar, 21 dias é o período entre ele adoecer e ele vir a óbito. Tá? Só que existe um problema no Brasil. Muitos exames demoram para chegar. E os óbitos só são notificados quando o exame chega. Então, vamos colocar que leve 7 dias para esse exame vir. Né? O exame que foi coletado,
foi mandado para um laboratório público, foi lá para o LACEN, foi lá para Fiocruz, não sei aonde, só vai chegar um tempo depois. Leva em torno de 28 dias. O óbito que você está vendo notificado hoje, que aparece todo dia na televisão, 1.000 e poucos óbitos, já aconteceu, o problema já houve. Então, só você colocar número de óbitos como um marcador de gravidade ou de como a coisa está evoluindo, não vai dar certo. Você tem que ter uma interpretação diferente. Para isso, existe um índice presumido de fatalidade, que você pode fazer, um número, tem uma tabela na internet, tá? Qualquer instituto que trabalha com epidemiologia, ele te dá, com estatística, desculpem, ele te dá esse índice e você consegue calcular. Você tem que botar o número de óbitos, casos acumulados, casos nos últimos 14 dias, aquilo vai te dar um índice próximo do que realmente está acontecendo. Só que hoje nós estamos trabalhando o quê? Com o número de óbitos. E, inclusive, não dá nem para a gente considerar, porque tem muitos óbitos que estão ficando sem diagnóstico. Nós temos, inclusive, muitos óbitos que morrem em casa que não estão fazendo diagnóstico. Recentemente, em Nova York, saiu de um problema muito importante, com um alto índice de casos em Nova York, e o sistema de saúde americano, ele simplesmente não atende quem não pode pagar, diferente do SUS aqui no Brasil. Tá? O SUS, se você tiver um indivíduo da Bolívia que veio passar um final de semana em São Paulo e ele ficar doente, ele vai ser atendido. Nos Estados Unidos, ele vai provavelmente não ter assistência médica, tá? A não ser que ele pague. Então, essa questão é fundamental. A gente sabe que existe um número de óbitos que não estão sendo notificados. Nova York, uma boa parte da população não conseguiu chegar até o hospital, morreu em casa. Então, aquele número que foi colocado como número de óbitos total é uma subnotificação. E provavelmente nós temos isso aqui também no Brasil. E outra coisa é o seguinte, falar em mortalidade pelo coronavírus, a gente pensa assim, é só quem está morrendo de coronavírus. Então eu posso pensar na mortalidade como um indicador ruim ou bom. Não é. Nós temos hoje, está comprovado, a incidência de doenças cardiovasculares aumentando, óbitos por doenças cardiovasculares. Na semana que vem a gente vai ter um cardiologista falando sobre isso na nossa live, tá? Nós temos acidentes vasculares cerebrais, descompensação de diabetes, pacientes sépticos que estão com medo de ir ao hospital. Consequentemente, a gente sabe estatisticamente, através de análise comparativa com os outros anos, que nós estamos tendo óbitos relacionados ao coronavírus, não diretamente causados pelo coronavírus. Então, isso também é um reflexo de ação. Outra coisa importante, né? A gente estava falando agora, né, sobre essa questão da abertura, etc. e tal, flexibilização de comércio, etc. e tal. Um dos mitos que a gente sempre ouve é assim, bom, quando é que eu vou começar a flexibilizar o comércio, né? Bom, aqui no Brasil a gente nem fez isso, Santa Catarina muito menos. Mas é exatamente quando você tem uma estabilização do número de casos e você começa a ter queda, né, por mais de 14 dias. Esse momento é mais ou menos o momento que os países decidem pela flexibilização. Foi assim com todos os países que já hoje estão quase voltando a uma vida normal. Aqui nós nunca fizemos isso. Com esses números que a gente tem, fica mais difícil da gente fazer ainda. E o último mito que eu vou colocar, que é essa questão de dizer assim, bom, eu vou trabalhar com a minha capacidade de atenção para pacientes com Covid nos hospitais, principalmente com o percentual de leitos na UTI, por exemplo, que estão ocupados, né? Isso parece que é uma segurança, né? Que se ficar doente e precisar de UTI, eu vou ter. Esse é outro grande mito. Veja bem, onde é que está o erro nisso? Primeiro, as nossas UTIs, esqueçam o Covid. Marco trabalha dentro do hospital, sabe disso. Esqueçam o Covid. As UTIs normalmente operam com 90% a 95% da sua capacidade. Em janeiro estava assim, em fevereiro. Em janeiro um pouco menos normalmente, né? Mas em meses frios, ela trabalha exatamente com 90% a 95% da capacidade, porque ela tem pacientes internados por trauma, por infarto, por AVC e por aí vai. Então, você falar em capacidade da UTI, você precisa dizer para a população o que você está querendo dizer. São leitos exclusivos de Covid ou é geral? Isso ninguém explica. Estão dizendo assim,
as UTIs de Blumenau estão com 70% da sua ocupação, mas é 70% dos leitos destinados à Covid ou 70% total. Isso faz uma diferença absurda. Então, esse precisa ser esclarecido para a população. A segunda coisa importante é o seguinte, tá, eu estou operando próximo da minha capacidade, mas qual é a minha capacidade de expansão? Ou seja, se eu atingir os 100%, eu tenho leitos reservas, eu tenho uma capacidade de expandir mais 5, mais 10 leitos para atender os pacientes que venham a ter complicações e precisem de respirador, por exemplo. Terceiro, eu tenho equipe treinada para isso. Não basta ter leito, respirador. Alguém vai ter que mexer naquilo. Alguém vai ter que coordenar. Geralmente, como a gente já teve um intensivista falando aqui na nossa live, você tem o médico, a enfermeira, auxiliar, fisioterapeuta, né? Você tem um time que está atendendo esse leito. Então, aumentar leitos, aumentar respiradores, você precisa aumentar a equipe. Será que nós temos essa capacidade, esses profissionais adequados para atender esse pessoal? Outra coisa, qual é o percentual da população que depende do SUS? Quando a gente vê números na imprensa, números na mídia, de taxa de ocupação, nós estamos nos referindo apenas ao SUS. Por exemplo, São Paulo, 61,6% da população é dependente do SUS, não tem planos de saúde ou não tem condições de pagar por uma UTI. Então, na verdade, quando você diz assim para a população, estamos chegando, beirando 100%, são leitos SUS. O governo de São Paulo, há um pouco tempo atrás, estava contratando 1.400 leitos na cidade de São Paulo, 1.400 leitos de UTI de hospitais particulares. Então, vejam, gente, quanta coisa precisa ser interpretada. Eu só citei 3 desses mitos, a gente teria mais 8, 9 que eu elenquei aqui, mas eu estou citando esses números, que é para a gente ter uma ideia de quando a gente faz controle de pandemia, a gente precisa ter preparo, a gente precisa ter epidemiologista. Quem é o epidemiologista que está assessorando o nosso governo? Quem é o epidemiologista hoje que está falando, discutindo sobre esses números, tornando esses números digeríveis, de uma maneira bem digestória, como a gente fala hoje, né, para a população? Ou seja, está aqui, o número é esse, nós vamos trabalhar em cima desse resultado. Isso me preocupa demais, porque, como o Marco falou, provavelmente nós estamos trabalhando com um número subestimado. O número que a gente está vendo hoje é um número muito inferior ao que realmente está acontecendo. E isso é um grande problema, porque isso é o que sucateia o serviço. Isso é o que leva, de repente, um hospital a ficar absolutamente abarrotado de pacientes doentes com coronavírus. E lembrar que um paciente que vai para o respirador fica 20 dias, 25 dias ocupando aquele leito. E quando ele sai do respirador, ele continua dentro da UTI. Então, ocupar um leito de UTI, você pode, às vezes, ficar 30, 40 dias. Semana passada, eu falei daquele primeiro paciente grave que nós tivemos no Brasil, na cidade de São Paulo, que ninguém soube dele, né? Mas foi o primeiro paciente que ficou grave, e ele ficou 101 dias internado no hospital. 101 dias. Ele teve várias complicações e teve alta depois de 101 dias. Então, eu não queria perder a oportunidade de falar sobre isso, porque já vinha 2 ou 3 lives que eu estava tentando passar, traduzir um pouco isso para o pessoal que nos assiste, para a gente entender o quão complexo é interpretar números. O quanto você precisa saber de epidemiologia para você se considerar um epidemiologista amador, vamos dizer assim. Era isso aí. Ou seja, não é só ler um artigo, né, doutora Mauri? Gente, hoje nós superamos, né, mas ainda bem, temos aqui nossa audiência aqui grudadinha com a gente, fico bem feliz, todo mundo ficando bem informado, e vou pedir para você sempre compartilhar essa live para deixar cada vez mais pessoas bem informadas. Mas quero então agradecer doutor Marco, doutora Mauri, Georgia, a nossa convidada Jussi, que hoje veio ajudar a gente a vibrar mais positivo, né, para enfrentar tudo isso. Então não esqueçam, meditem. Muito obrigada, Jussi. Obrigada a vocês. Eu adorei o convite, espero poder ter contribuído de alguma maneira. Sem dúvida. Meninos? Eu agradeço, a nossa, nem sei mais, Jorge, quantas lives já? Hoje foi a 9ª, né? A 9ª, né? Pois é. Ele que estava contando. Eu acredito que é 8ª ou 9ª, né? Então, significa que há 2 meses a gente vem nesse encontro, né, de quarta-feira, cada vez
aprendendo mais, como eu falei bem no início, e eu ainda me encontro nessa live do jeito que eu entrei na primeira, né? Ainda com muitas expectativas, com bastante questionamentos, embora a gente aprenda muito, né? Eu e o Marco, a gente troca artigo todos os dias, discute todos os dias sobre novidades, não cabem tantas novidades numa live de uma hora e pouca, né? A gente ficaria aqui uma infinidade de tempo para discutir, mas também cabe a gente filtrar e trazer essas informações de maneira que a gente possa compartilhar com todo mundo. Obrigado, Jussi, pela tua presença, sem dúvida alguma enriquecedora. É importante que o pessoal que assistiu divulgue, o canal do YouTube está lá, estamos, né, escrevendo cada vez mais pessoas, e vale a pena rever o programa, vale a pena... Outro dia eu vi o primeiro, achei bem interessante. A gente até que não está falando tanta bobagem hoje, tanta discrepância do que daquele primeiro programa que a gente fez. Mas é desafiador, né? Porque realmente é muito dinâmico. O que a gente está vivendo é um dinamicismo enorme. Talvez na minha vida só comparado ao que eu vivi lá atrás com o HIV. Então, boa noite para todo mundo. Obrigado para quem ficou até agora com a gente. Boa noite, Josi, muito obrigado por participar da nossa live. Amaury, prazer, tá? Jorge, prazer, Gisele, muito obrigado. E eu queria só dar um lembrete. Exame de laboratório tem que ser feito com pessoas que têm expertise. Acredite nisso. Façam os exames de laboratório em laboratório. Lá você vai encontrar pessoas que vão te explicar o exame. Lá vão ter pessoas que são preparadas exclusivamente para isso. Então, e quando fizerem sorologia e ela der positivo, não façam PCR depois. É um pedido de um microbiologista que eu não consigo entender isso. Sorologia, fez uma vez, ela está feita. Não façam PCR depois da sorologia. Uma boa noite para vocês e uma boa semana. Boa noite. Eu só preciso também aproveitar o momento para agradecer, né, de maneira particular a Jussi, que abrilhantou a nossa noite de hoje com reflexões poderosas. Já falamos isso muitas vezes na live, mas ouvir alguém falar sobre isso especificamente é muito importante para a gente. Da força do nosso pensamento, o quanto ele transforma a nossa maneira de estar no mundo e de viver no mundo, né, de transformá-lo também. Isso é muito importante. Muitas pessoas fizeram comentários ligados ao poder da meditação. Alguns deram a sugestão do Diário da Gratidão, né, como uma ferramenta para ajudar o pensamento a ficar melhor no seu dia a dia. O Elton falou na falência da empatia, e aí eu aproveito para trazer junto essa ideia de que a gente precisa cada vez mais estar conectado com a coletividade. Nós não estamos isolados, não somos ilha, estamos ligados com toda a humanidade. Se alguém sofre lá longe de nós, estamos também sofrendo as consequências disso. A gente tem que estar muito preocupado com isso, não no sentido de ficar neurótico, mas de estar se movimentando para que isso seja resolvido também de alguma forma, né? Começando em nós, começando a resolver em nós isso. Muito importante. Terminamos aí com os comentários com alguém, né? Acho que foi a Maria Cecília, dizendo que a gente está no caminho para despertar as pessoas para serem melhores, né? Nossa maneira de ver o mundo vai se tornar melhor com tudo isso, e a gente espera isso de verdade, né? Essa experiência, não só da pandemia, mas qualquer coisa que a gente vive no nosso dia a dia seja uma oportunidade de nos tornarmos melhores, né? Qualquer experiência é para isso que existe. Acho que a pandemia não veio para nos mostrar isso, mas ela está mostrando, se a gente nos permitir fazer isso, né? Se a gente nos abrir para essa experiência de aprendizado. Então, eu aprendo horrores com vocês, né? Quando eu conheci o Amaury o ano passado, e a gente conversou lá na mesinha da cafeteria, quando a gente tinha lá o nosso espaço aberto ainda, com a ideia de a gente ter quartas-feiras disponíveis e abertas para a comunidade pensar melhor. Nem podia imaginar que um dia a gente ia fazer isso pela internet, alcançando ainda mais gente, né? E levando para as pessoas a vontade de entregar o melhor e a melhor informação possível. Então, que bom que a gente, aquele dia, se conhecer, Amaury, e da nossa primeira conversa de quase um ano atrás, né, 7, 8 meses atrás, ter a chance de conhecer o Marco, ter a chance de conhecer a Gisele, que a gente tinha se conhecido assim nos corredores da televisão, né, Gisele? Foram só 2 entrevistas contigo, a gente se conheceu rapidamente, e agora uma amizade sendo construída com essa vontade de levar para as pessoas o melhor.
Então, que a nossa noite seja assim, né? Que termine com essa vontade verdadeira de fazer melhor, começando pelo pensamento da gente. Então, muito obrigado de coração a todos, tenhamos uma ótima semana. Nosso vídeo fica gravado aqui no Facebook para a gente poder rever mais vezes. O Amaury lembrou do nosso YouTube, está lá também disponível, né, para quem quiser acompanhar depois na televisão. Às vezes, Smart TVs aí que consegue acessar o YouTube, dá para assistir também lá os nossos vídeos com a qualidade da televisão. E qualquer coisa, gente, o canal da Cafeteria está aberto, né? Gostaria de lembrar que, embora a gente esteja reduzido, adaptado a esse momento, a cafeteria continua aberta, continua atendendo, acompanhando aí essas novas tendências, né? Pelo menos por esse tempo de pandemia, que a gente possa logo reabrir a casa e voltar aos abraços que a gente tanto gosta. Então, gente, só agradeço de coração mesmo para todo mundo e a gente, então, se encontra na próxima live pela vida, né? Às quartas-feiras à noite. Obrigado, gente. Uma ótima noite para todo mundo. Deixa eu botar aqui o finalzinho, que todo mundo já sabe qual é, né? A nossa musiquinha que não faz a gente esquecer que a melhor maneira de lidar com isso é com cuidado. Então, boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Quem usa máscara ama. Tá na cara que quem usa máscara cuida. Tá na cara que quem usa máscara sabe Que a vida é valiosa, quem usa máscara salva. Salve super-herói de máscara do bem. Ao cobrir a boca e o nariz também. É só parar pra pensar e enxergar que o legal agora é usar a máscara. Tá bonito, protegido, tá de máscara. Tá unida com a vida, tá de máscara. Salve simpatia, salve empatia. Usar a máscara salva. Usar a máscara salva. Quem usa máscara ama. Tá na cara de quem usa máscara cuida. Tá na cara de quem usa máscara